Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Tem um assunto interessante sobre, na verdade sobre despertar, né? Eu ia falar sobre o reiki, mas é sobre despertar, é um pouco mais amplo a coisa, né? Que é a questão do diário, questão de um diário. Eu creio que eu teria aproveitado muito melhor a minha jornada até aqui se alguns anos atrás, quando eu comecei de uma maneira mais organizada, mais dedicada, né, nessa área, eu tivesse usado esse recurso de escrever um diário com as experiências, com as vivências, com os momentos, né, com data, com hora, com mês e ano. Eu creio que teria sido muito produtivo. Porque a gente vai tendo ao longo do tempo muitas vivências, muitas vivências. Depois que a gente começa a jornada, um universo inteiro se abre, né, e perspectivas muito grandes, muito amplas se abrem. Às vezes parece que se fecha, mas são momentos, né, de introspecção, de reclusão, que depois a gente desabrocha de novo. É uns ciclos. Mas a manutenção, né, e o uso de um diário, hoje eu acho fundamental, eu acho muito importante e eu recomendo para os meus alunos. Porque, primeiro pela quantidade, certo? Pela quantidade de vivências que a gente vai tendo. E segundo, porque você ter esse documento organizado torna mais fácil de você acompanhar a sua jornada, entender a sua jornada e principalmente ligar coisas que aconteceram no passado e que hoje você se dá conta que hoje você se percebe. Antes você não se percebia. Então isso é muito legal. Eu tenho algumas vivências que foram que eu repassei para o mestre com quem eu fiz a iniciação, ou para o terapeuta com quem eu fiz uma sessão de alguma determinada técnica, que eu mandei um e-mail, ou que eu mandei um áudio no WhatsApp. Então ainda está guardado. Mas está de uma maneira esparsa, está lá no e-mail, não sei se eu apaguei, não apaguei. Às vezes o áudio do WhatsApp a gente troca de celular, e às vezes perde um backup, né? Então fica uma coisa assim um pouco descentralizada, uma coisa meio perdida. Quando você tem um diário, você tem ali uma coisa sequencial, uma coisa bem organizada que você consegue retomar e pegar vários momentos, né? Porque as vivências são muito ricas, elas trazem para a gente uma série de percepções, trazem insights, né, intuições de diversas coisas na vida da gente. Mas não há, muitas vezes, uma cronologia nisso. São intuições de coisas no futuro, e depois que você passa por uma outra iniciação e aquilo acontece, e aí você às vezes liga de uma maneira errada, né? Com o diário você tem uma descrição, com as suas palavras, com a sua forma, né? O diário não precisa ser só palavras, pode ser símbolos, sinais, desenhos, gráficos, né? Que vão ajudar você a entender. E aí você consegue se organizar. Eu tive vivências excelentes, eu tive vivências mais ou menos, tive insights fantásticos ao longo de todo o caminho, mas apesar de alguns, né, muito marcantes ainda estarem presentes na minha mente, se eu sentar um pouquinho, interiorizar um pouquinho e lembrar, eu vou ter aquela vivência assim, muito, muito rica, muito presente na minha mente. Mas não vou ter todas elas. Não vou ter todas elas, então eu aproveito pouco. A série com a Ayahuasca, por exemplo, eu documentei no blog. No blog tem os relatos. Interessante. Eu tinha um caderninho onde eu anotava as vivências e alguns detalhes. Eu fiz um tratamento com Rolfing, uma terapeuta aqui da região, que foi excelente. Eu fiz 10 sessões ali com ela que foram fantásticas. E foi documentado, né, também no blog, e eu tenho as fotos que ela tirou, que foi mostrando como é que o meu corpo foi se adaptando a cada sessão, né? E eu tenho também uma memória muito vívida de algumas sessões, porque a maneira que eu chegava era uma maneira que eu saía fisicamente era outra, né? E os reflexos dessa mudança física na parte vital, na parte emocional, na parte mental. Então, há muitas razões para você manter um diário. Para você que está começando, ou você que está no meio do caminho, ou você que está mais adiante, criar um diário e fazer essas anotações, né? Guardar esses relatos
guardar essas intuições, guardar símbolos que possam surgir, guardar elementos gráficos que vêm na sua tela mental, para que você aproveite melhor, né, essa jornada. Quanto mais a gente desenvolver esse nosso mental, quanto mais a gente estimular o nosso aspecto mental em concordância com os demais aspectos, né, do nosso ser, não só a mente se isolando, mas a mente se conectando com tudo, melhor. E ter um diário, manter um diário, estimula esse pensamento. Na hora que você vai escrever, você tem que elaborar as coisas. Mesmo que você coloque só aspectos significativos de uma determinada vivência, ainda assim aquilo é uma elaboração mental. E isso é muito rico. Isso traz muitos benefícios. Principalmente por ser estimulante. Você percebe, né, esse desenrolar das coisas. Você percebe que a jornada realmente está... Você está andando na coisa. Porque às vezes a mente da gente nos traz dúvidas, nos traz dificuldades, nos traz inseguranças. Mas será que está valendo a pena? Será que eu mudei realmente? Será que houve alguma mudança significativa ao longo de todos esses anos? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas dizendo que eu já fiz de tudo nesse meio holístico e não mudei nada, continuo igual. Aí você começa a puxar aqui, começa a puxar ali, dentro de uma relação terapêutica, né? A pessoa vai, puxa, ó. A pessoa vai... Até que a pessoa percebe o quanto ela mudou. Mas como nem todos nós temos essa opção de ter um processo terapêutico, né? Bons terapeutas holísticos não são tão comuns assim como poderiam, como deveriam. Então, um diário ajuda bastante. Lá de vez em quando você para e você olha um determinado relato, você pensa, lá em julho de 2015 eu tive tal vivência. E aí você contextualiza, né, vai para a internet, o que aconteceu em julho de 2015, o que estava em ebulição no planeta, e aí você traz um contexto, onde que eu estava, onde que eu morava, o que eu fazia, e isso traz muito autoconhecimento. Traz muito autoconhecimento. Então, recomendadíssimo o uso a adoção de um diário para as suas vivências, para a sua jornada, para os seus momentos. Não é algo para a gente também, né, se culpar. Puxa, não fiz. Né? Como eu disse, se eu tivesse tido essa orientação lá atrás, teria sido muito produtivo para mim. Muito produtivo. Muitas coisas mais eu teria compreendido melhor, trabalhado melhor comigo mesmo. Mas não tive. Paciência. Então, a partir de tal momento, a gente começa a fazer. E aí a gente vai colhendo, né, os benefícios à medida que o tempo vai passando. Você pode fazer isso com as iniciações no Reiki, com sessões de Reiki que você recebe, com vivência de ayahuasca, com trabalho com florais, com sessões terapêuticas as mais diversas dentro da área holística e mesmo fora da área holística, né? Você encontra um bom psicólogo, uma boa psicóloga, um psiquiatra, um psicanalista. Então você monta o seu diário com as suas vivências, né? É claro, tem que ter um pouco de cuidado, porque se torna algo muito pessoal com o passar do tempo, com certeza. Então a gente tem que cuidar para não deixar aos olhos de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa não mexa, não olhe, porque às vezes pode surgir alguma reação indevida com a qual a gente não consegue lidar muito bem. Mas é muito importante. Considere, pondere a respeito, né, de ter seu diário pessoal aí da sua jornada. Eu creio que os benefícios são muito grandes, que vale a pena. Gratidão.